falar com vocês sobre Brasil, pessoal. Mas o Brasil há muitos anos atrás, tá? Então o que acontece? Hoje a gente vai falar um pouco sobre o Brasil pré-colonial, tá? Só que, pra gente falar sobre Brasil pré-colonial, a gente precisa primeiro entender, saber o que estava acontecendo na Europa, mais especificamente em Portugal, no final do século XV e início do século XVI, tá? E aí eu me refiro a 1490 e o início ali dos anos 1500, fechou? Então, o que estava acontecendo, qual era o contexto? Portugal e Espanha estavam nesse movimento dessas grandes navegações, tá? Então, a gente vai falar mais especificamente de Portugal, beleza? Essas grandes navegações, elas estavam acontecendo. E o que eram essas grandes navegações? Eram expedições marítimas, tá? Que elas aconteciam motivadas por alguns interesses portugueses, né? Quais eram esses interesses? O primeiro deles é uma rota, encontrar uma rota que levasse eles até as Índias, evitando o intermédio muçulmano e de comerciantes italianos que estavam encarecendo demais as especiarias que vinham das Índias, as famosas especiarias, né? Então eles queriam achar uma rota que chegasse direto nas Índias. E essa rota, ela seria passando pelo litoral da África até chegar nas Índias. O segundo motivo dessas grandes navegações era a busca por metais preciosos, né? Então Portugal estava procurando esses metais preciosos, o metal que eles tinham, né, no caso o ouro, vinha da África, mas eles queriam achar um outro território para, né, explorar esses recursos, porque o ouro, todo mundo fica assim, né, quando é ouro. Enfim, né, eles queriam esses metais preciosos, esse que era um grande interesse deles. O terceiro motivo era a expansão da fé católica, né, então eles procuravam expandir a religião, procurar mais fiéis, tá ok? Fechou? É importante falar que essas grandes navegações foram fomentadas, né, e, digamos assim, melhoradas. Elas puderam acontecer por causa de alguns adventos do Renascimento, tá? Então a gente tem algumas inovações tecnológicas legais aí que possibilitam a navegação, por exemplo, o astrolábio, a bússola, uma melhoria na cartografia e barcos melhores, enfim, sabe? Até por questões matemáticas e físicas, enfim. Fechou? Fechou essa parte? Então tá. Em 1492, antes da gente falar de 1500, né, que foi o ano que o Brasil foi descoberto, é preciso a gente salientar que os europeus já tinham chegado nas Américas antes de 1500, tá? Em 1492, o Colombo, que é um navegador espanhol, chegou às Américas, tá? E aí, essas terras que foram descobertas, elas foram divididas entre Portugal e Espanha pela Bula Intercoeteira de 1493. Porém, essa divisão não agradou muito Portugal. Então, foi firmado o Tratado de Tordesilhas em 1494. Fechou? Então, o que acontece? Após, né, isso que aconteceu, o que é importante para nós saber sobre o Brasil pré-colonial? O ano de 1500. O que aconteceu nesse ano? Teve uma expedição marítima, que era liderada por Pedro Álvares Cabral, né, que todo mundo já ouviu falar desse cara. E essa expedição saiu de Portugal com o intuito de ir até as Índias, tá? Só que o que aconteceu no meio do caminho? E aí a gente tem um debate entre os historiadores, porque não se sabe se foi intencional ou não, mas né, sempre bom desconfiar, né, pessoal? Bom, o que aconteceu foi que quando o Cabral foi dar a volta na África, ele começou a se afastar da África. E ele veio para onde? O que a gente chama de Brasil hoje. Então, eu vou pedir para a minha produção agora dar um pause no vídeo, porque eu vou trocar o quadro para ficar melhor de explicar o resto para vocês. E aí eu já volto, tá? Bom, pessoal, voltamos aqui com o quadro. E aí, vamos lá falar do ano 1500. O que aconteceu? Né? Quando o Cabral chegou aqui ao Novo Mundo, o que os portugueses pensaram de tudo aquilo que eles viram, né? Essas terras novas. Bom, o Cabral pensou que era uma grande ilha, que ele tinha chegado numa grande ilha, mas, eles olharam para tudo aquilo e eles pensavam que eles estavam no paraíso, sabe? Porque era tudo tão puro, tudo tão lindo. Eles ficaram... Nós chegamos no paraíso. Mas, enfim, logo depois eles encontraram essas populações nativas, já estavam aqui, né? A gente fala em descoberta do Brasil, mas a gente sabe que já tinha muita gente aqui quando eles chegaram, né?
A gente tinha vários grupos indígenas diferentes, tá? Várias comunidades diferentes, etnias diferentes, que inclusive algumas eram rivais, né? Então a gente às vezes coloca tudo num saco só e fala, isso aqui é índio, que foi exatamente o que os portugueses fizeram, né? Eles identificaram depois do tempo que alguns índios falavam tupi e os outros não. Então quem falava tupi era tupi e todos os outros que não falavam eram tal de tapuia, né? Então aí a gente tem uma grande homogeneização dessas comunidades. Enfim, aconteceu esse encontro. Eu vi algumas videoaulas, enfim, algumas pessoas falam que houve um certo desinteresse, né, dos portugueses nessas novas terras. Por quê? Né, eles não encontraram os metais preciosos que eles tanto procuravam e o comércio com as Índias ele era bem mais lucrativo. Então, é por isso que se fala esse certo desinteresse, né, esse primeiro desinteresse assim, nessas terras novas. Porém, eles exploraram mesmo assim, né? Então, eles começaram a explorar o quê? Muito bem gritado, pau-brasil, né? Tinha abundância aqui. E por isso, para esses portugueses, era muito bom, era do interesse deles manter uma boa relação com os povos que já estavam aqui. Por quê? Que é que ia se embrenhar na mata para pegar madeira? Vocês acham que os portugueses que recém tinham chegado lá iam fazer isso? Óbvio que era muito mais fácil fazer um acordo com os índios para que eles entrassem lá na mata, que era já conhecida por eles, pegassem essa madeira e depois eles seriam pagos, né? Então aí, nessa exploração, a gente tem por meio do escambo, a gente tem a mão de obra indígena, que por meio do escambo, né, faz essa troca. Eles trocavam a madeira por algumas coisas que os portugueses davam para eles. Por exemplo, sei lá, algum instrumento de metal que eles não tinham, todo mundo fala, sei lá, espelho, né? Esse tipo de coisa, que tem gente que fala que são as tais quinquilharias, beleza? Enfim, aí eles começaram a explorar o pau-brasil. E não só o pau-brasil, tá? Tudo que eles conseguiam achar de recurso aqui, eles estavam mandando já lá para a Europa. E, inclusive, outros tipos de madeira foram explorados, algumas aves exóticas, assim, elas foram capturadas e mandadas também. Então, essa exploração não foi só do pau-brasil, apesar de que foi bastante pau-brasil, porque esse é uma madeira da qual se retirava uma tintura, que eles podiam utilizar para tingir roupas, enfim, e era mandada para a Europa. Então essa madeira era pegada, ela não ia in natura, eles tratavam ela e mandavam. E para isso foram feitas feitorias, muito bom. Enfim, tinha essas feitorias que eram onde esse pau-brasil ele era armazenado e tal, tratado, enfim. E aí a gente vai ter as expedições. O que eram as expedições? Nós tínhamos dois tipos, de guarda e de reconhecimento. A de reconhecimento basicamente era para reconhecer o território, né? Para que, na verdade, para te dominar um lugar, tu precisa conhecer ele, né? Então, basicamente, essas expedições serviam para isso. E as expedições de guarda eram expedições que os portugueses faziam para proteger o território de alguns piratas, corsários franceses e alguns holandeses que estavam aqui traficando madeira. Por quê? Porque aqueles tratados que eu mostrei antes, a Bula Intercoteira e o Tratado de Tordesilhas, eles dividiam essas terras entre Portugal e Espanha. Claro que isso não agradou todos os países, né, pessoal? Então, nessa época, nós tínhamos essas expedições de guarda para proteger o território desses caras que estavam vindo aqui para contrabandear essa madeira, beleza? Interessante falar, eu não falei, desculpa, que o período pré-colonial ele vai do ano de 1500 até 1530, então é um período relativamente bem curto. E importante falar que a mão de obra aqui ela era indígena, tá? Os negros, os escravos africanos, eles começaram a chegar no Brasil por volta de 1533 e aí eles vão trabalhar, enfim, com outras coisas que não o pau-brasil. Beleza? Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, bate palma. Quem não gostou, paciência. Deixa o like aí pra ajudar. É isso, pessoal. Show.